Sabe quando você começa um livro e já nas primeiras páginas, nos primeiros parágrafos, você lê e você percebe que aquele livro vai ser 5 estrelas? Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta. Estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje no canal. E hoje eu vou fazer a resenha de um livro que eu li recentemente e que foi 5 estrelas, assim, desde o início, uma história fascinante, que é o Criança 44, do Tom Robb-Smith. Esse livro foi uma surpresa, porque na verdade ele não estava no meu radar, eu não tinha planos de fazer essa leitura, mas eu dei um pulinho no sebo e ele estava lá, esse exemplar da Best Bolsa, por R$ 15, e resolvi fazer uma aposta, comprei o livro, cheguei em casa, fui dar uma olhadinha nas primeiras páginas e quando eu vi, eu estava totalmente capturada por essa história. Esse é um suspense histórico que ele se passa na União Soviética em 1953 e ele vai misturar fatos e ficção. O ponto central, o guia da narrativa, vai ser uma série de assassinatos de crianças e jovens que vão acontecer nesse território. O personagem principal dessa história, o nosso protagonista, é o Lev Demidov. Ele é um veterano de guerra e também um agente da MGB, que era o Ministério de Segurança do Estado. Tudo começa quando uma criança, ela aparece morta nos trilhos do trem e a família dessa criança, ela leva esse assunto aos patamares maiores porque ela diz que o filho, deles foi assassinado. Nesse momento, o Liev é chamado pelo seu superior, que diz que ele deve conversar com essa família e convencê-los de que essa criança não foi assassinada, foi tudo um acidente. Existe uma razão para que isso aconteça. Um dos pilares básicos da nova sociedade da União Soviética naquele momento era que não existia assassinato. O assassinato, ele era considerado um miasma social, uma doença, e uma sociedade perfeita não teria assassinatos acontecendo dentro dela. O assassinato, e até o Liev comenta isso em determinado momento, é uma coisa do Ocidente. Os ocidentais cometem assassinatos porque eles são uma sociedade que está doente. Mas dentro da União Soviética, aquilo não pode acontecer. Então o trabalho do Liev naquele momento é convencer essa família de que seu filho sofreu um terrível acidente e ela deve aceitar isso. Se ela continuar duvidando e continuar falando que o filho foi assassinado, eles estarão duvidando da perfeição do Estado. E ao duvidarem da perfeição do Estado, eles se tornam o inimigo. Logo depois de completar essa missão, o Liev ele vai ter que ir atrás de um suspeito que ele estava investigando e que acabou fugindo. E isso é bem complicado para ele, porque se um suspeito fugiu dele, significa que ele não fez o seu trabalho corretamente. Isso pode fazer com que alguns olhos sejam colocados sobre ele. Ele sabe que essa mácula, se ele não pegar essa pessoa, se ele não conseguir capturar esse suspeito, isso vai ficar no currículo dele e pode lhe trazer problemas muito sérios. E é nesse momento de uma certa fragilidade de reputação do Liev é que ele vai ser atacado por outras pessoas que têm uma certa inveja dele. E a gente vai vendo aos pouquinhos quando os braços desse Estado que ele tanto respeita e que ele tanto defende começam a se fechar ao redor dele próprio. Inclusive é durante essa captura, essa fuga e captura que ele vai fazer, que ele vai se deparar com uma certa questão em relação a esse prisioneiro, que vai fazer com que algumas coisas dentro dele fiquem um pouco abaladas e ele comece a duvidar levemente de tudo que lhe foi ensinado. E é uma transição excelente a que o autor faz de escrita, quando você está acompanhando a história, de como o Liev, de repente, depois de uma vida inteira de serviço, ele começa a duvidar de algumas coisas que para ele elas eram totalmente inabaláveis. Eu não vou contar muito mais para vocês sobre essa parte do livro, eu acho que é interessante vocês irem lendo, irem fazendo as descobertas da mesma maneira como eu fiz, mas é nesse caminho turbulento do Liev é que ele vai descobrir que outras crianças em outras áreas do país foram assassinadas de formas tão brutais quanto aquela criança lá do início. E é nesse momento que ele percebe que ele ajudou a encobertar um crime muito sério. E se esses assassinatos estão acontecendo em várias partes do país e o Estado sempre diz que elas foram um acidente, isso na verdade acaba encobrindo esse assassino que tem total liberdade para continuar agindo ali dentro. E a gente começa a seguir o Liev nessa busca dele pela verdade, ao mesmo tempo em que ele tenta sobreviver dentro de um sistema que agora o encara talvez como um inimigo. É um livro assim, excelente, o mistério é muito incrível, a maneira como ele é escrito é extremamente cativante, você não consegue largar essa história. Um dos pontos centrais da narrativa é essa tomada de consciência do Liev quanto personagem, que é aquela pessoa que lá no início do livro ele tem todas as certezas absolutas sobre todos os assuntos, todas as áreas da sua vida, e aos poucos ele começa a tomar uma consciência e perceber que talvez nada daquilo é real e nada daquilo que ele sempre achou como certo é realmente certo. Afinal, quem decide o que é certo, quem decide o que é errado? E ele percebe que muitas vezes as ilusões de estar bem, elas são muito mais perigosas. Outro personagem
personagem maravilhoso nesse livro é a Raíssa, que é a esposa do Liev. Ela é um personagem que ela aparece lá no início e depois ela vai crescendo conforme a narrativa avança. Ela é um personagem extremamente consciente da própria realidade e ela é, em parte, muito responsável por essa tomada de consciência do próprio Liev sobre a sua própria vida. E também ele é um suspense que tem todo esse contexto histórico que é bastante interessante, que é esse contexto da Rússia stalinista, do que estava acontecendo lá naquele momento, como aquela sociedade ela era estipulada, quais eram os poderes e o que se esperava de um cidadão ali dentro daquele sistema. Esse é um livro que, por tratar de assassinato de crianças e adolescentes, obviamente ele é cheio de temas sensíveis e vários gatilhos. Tem aqui tortura, tem assassinato, tem canibalismo, tem uma série ali de temas que são bem mais sensíveis, então é aquele tipo de leitura que você vai fazer, mas sempre tendo consciência de que são temas que requer ali uma atenção mais cuidadosa, uma leitura mais cuidadosa. Agora, umas questões curiosas sobre esse livro. A primeira é que os assassinatos cometidos aqui, eles foram baseados em um serial killer russo chamado Estripador de Rostov. Se vocês jogarem ele no Google, vocês vão descobrir que foi uma pessoa que atuou ali na década de 70, 80. Obviamente aqui ele traz esses assassinatos para a década de 50, ele puxa um pouquinho para trás, não é a mesma pessoa, mas ele se inspirou nesses crimes para escrever o livro. Segunda questão é que Criança 44 já foi adaptado para o cinema em um filme chamado Crimes Ocultos. Eu ainda não encontrei esse filme para assistir, mas assim que eu conseguir, eu vou fazer isso, porque agora eu tô muito curiosa para ver como é que essa história foi adaptada. Esse aqui também é o primeiro livro de uma trilogia com o mesmo personagem, que é o Liev, mas a história de Criança 44 ela é fechadinha dentro desse volume, então se você ler só esse livro também não tem problema. Os outros livros têm foco em outros assuntos, né? Então tudo que está aqui é resolvido aqui. Eu acho até que os outros dois livros são um pouquinho mais difíceis de encontrar. Esse aqui eu encontrei no Sebo, eu vou dar uma olhadinha na Amazon, ver se eu encontro os links para eles, eu deixo aqui embaixo para vocês. Enfim, se vocês gostam de suspenses históricos, se vocês gostam de suspenses que misturam ficção e realidade, eu acho que vocês podem curtir muito esse livro. É um suspense excelente que eu acho que vai agradar muitos leitores. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre o Criança 44. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui agora. Aqui no canal eu falo basicamente sobre suspenses, então se esse é o seu gênero favorito, esse aqui é o lugar perfeito para você. Beijão, e a gente se vê no próximo vídeo.